Biologia vegetal, ela estuda o quê? Os tecidos. Tecidos e os constituintes, então, das plantas. Então, a gente compara um pouco esse tecido parecendo conosco, né? Então, a gente tem um meristema, né, que tem um meristema primário, que é um meristema de crescimento, então vai crescer a planta, né? A gente tem o parênquima, colênquima e esclerênquima. O que é? O parênquima é um de preenchimento, vai preencher lacunas, espaços. A gente tem também tecidos que fazem isso no nosso corpo. Na planta, o parênquima faz preenchimento e ele tem partes até de armazenamento. Sustentação, a gente tem um colênquima, né, que faz sustentabilidade, né, não, e um pouco de preenchimento. E reserva, né, a gente tem o parênquima, como faz reserva melífero, que também é, e o esclerênquima, também tem a parte como fosse sustentação e preenchimento. Onde tem um conjunto, eles andam junto esses tecidos, que é um tecido que é secundário, envelhecido, e que precisa para dar sustentabilidade, preenchimento, para ter um crescimento maior essa planta. A gente tem o quê? Floema e xilema, que é condução de seiva. A gente já estudou, então, que a partir das briófitas, a gente já tem, então, condução de seiva para os vasos, né? Então, vasos que melhoram essa condução, que vai melhorar o porte. A gente tem a epiderme e periderme, que faz os revestimentos. Igual a gente tem a epiderme, que faz o revestimento, né, dos outros tecidos, né? É uma forma protetora, certo? Alguém, tem alguém que tentou entrar? Qualquer coisa, se alguém tiver querendo entrar aí, vocês me avisam pelo WhatsApp ou alguma coisa, dá para visualizar, tá bom? Mas vocês me avisam aqui. Uhum. Certo. Então, vamos voltar. Então, a histologia vegetal. Então, vamos dividir, então, os meristema. O meristema é aquela célula o quê? Pluripotente. Lembra que eu falei em sala de aula que a célula vegetal, ela tem uma diferença. Ela consegue fazer desdiferenciação. Ela consegue sair de uma célula e transformar numa outra, e daquela outra voltar a transformar a outra. Então, ela tem uma desdiferenciação. Isso é muito importante. Então, a célula pluripotente, ela tem capacidade de diferenciar em qualquer tecido, qualquer célula, né? Então, isso é uma vantagem, né? A indiferenciada, então, tem paredes delgadas, núcleo volumoso, alta capacidade de multiplicação em mitoses, né? Então, suscetíveis a mitoses, consegue que diferenciar. Então, a gente tem células importantes para transformar em outras, certo? Meristema e crescimento. Então, o meristema ele é encarregado pelo crescimento. Crescimento o quê? Vertical, né? Tanto para cima como para baixo. Observa que a gente tem o caule linear, né? O caule e a raiz. Então, os rizóides, né? E o cauloide, né? Então, os progenitores, então, vegetal, a gente tem, então, os meristemas primários. Eles estão encarregados para isso. Então, é o que vai encarregar no desenvolvimento. Dessa semente, então a semente aqui, ó, essa semente é importante para o quê? Porque a gente vê os meristemas separados. Meristema apical da raiz, porque a raiz, ela vai, porque negativo e o caule vai positivo, em direção ao caule positivo, em direção ao sol, e a raiz contra o sol. Então, a gente pega, então, um procâmbio, que vai virar o quê? Os vasos, né? Xilema e floema, e os meristemas fundamentais, que vão dar preenchimento, então, ao quê? Os tecidos de parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, a gente tem origens teciduais. Então, observa que a protoderme, ela dá origem à epiderme e à periderme. Então, o procâmbio, xilema e floema, o meristema fundamental, parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, a gente tem uma origem para ter, então, o tecido secundário, certo? Então, com o envelhecimento da planta, a gente vai adquirindo esses tecidos secundários. Então, primário, a gente percebe uma planta de região apical com grande quantidade de celulose, pouca quantidade de lignina. Você pode observar que é bem corado em verde, né? Então, a gente percebe que aqui a gente já tem um preenchimento, espaços lacunosos, que é onde a gente tem parênquima, né, para apresentar reserva, né, e isso é importante.
porque a planta tem que ter certas reservas, né? E aqui não dá para delinear, né, os vasos condutores. Mas aqui a gente vê o gema apical do caule, gemas laterais, né, laterais ao caule, né, onde é os progenitores, da onde vai ser uma folha. Então, além de virar um galho, a folha também vem de gemas laterais desse caule, né? E a gema apical da raiz, que é o meristema primário, então, da apical, quando tem a coife, e aí ele vai fazer o crescimento da raiz. Lembra que eu falei, tem em sala de aula, que o caule, a gente faz o corte, né, da região apical, você induz as gemas laterais a desenvolverem. Então, a gente vai falar da parte hormonal depois, por isso que a gente tem um período de poda, né, que são importantes. Por quê? Quando aia, eu diminuo a quantidade de aia que está aqui em cima, eu corto ele, eu faço indução, então, das gemas laterais. E aí eu desenvolvo os galhos. Então, a gente vai falar a partes, depois mais na frente. Certo? A gente tem o meristema primário, meristema apical, que dá origem ao protodermo, meristema fundamental, procâmbio, meristema, então, primários, né? Perdão, meristema apical é o pluripotente, né? Falei primário, né? É pluripotente. E os meristemas primários, que é o protodermo, meristema fundamental e procâmbio. Então, deles vão originar os tecidos primários. Depois a gente vai para os tecidos secundários, certo? Então, os primários a gente tem um epiderme, que faz o revestimento, parênquima, esclerênquima, fundamental, e xilema e floema primários, com pouca quantidade de lignina. São quando o que? A planta, ela está bem jovem ainda. Aí a gente vem, lembra que eu falei em sala de aula? A gente tem um meristema secundário. E o meristema secundário, ele só está presente aonde? Nas gimnospermas e angiosperma. Briófita, então, tem o quê? Meristema primário, gente. Certo? Então, pteridófitas, né? A gente tem ainda em escala evolutiva. As gimnospermas e angiosperma, a gente apresenta já, então, uma variação, uma modificação. Porque a gente tem um crescimento maior. Então, a origem, a partir da desdiferenciação de células parenquimáticas da raiz do córtex, né, e do caule. Então, a gente tem uma origem para dar formação a esse meristema secundário, né? E quem é esse meristema secundário? O felogênio e o câmbio. E ele promove o crescimento, lembra que eu falei em sala de aula? O crescimento horizontal. Lembra que o meristema primário é vertical, né? Para cima e para baixo. Então, o meristema secundário é o crescimento lateralizado que a gente tem. Então, o felogênio, ele vai dar origem ao quem? Ao suber e ao feloderma. Então, a gente tem lá o felogênio, vai dar origem ao suber, que aí vai ter aquela casca da árvore, né? Que é a parte morta, e o feloderma. Né? E eu tenho o câmbio. O câmbio, aqui, ele vai dar origem a quem? Ao floema, o quê? Na região externa, e o câmbio xilema secundário vai dar origem central. Opa, então observa que, lembra que o meu xilema secundário, ele é morto, e o meu floema, ele é vivo. Por quê? Porque eu tenho paredes mais lignificadas para conseguir suportar uma pressão da água que sai da raiz para levar até a folha, né? Lembra que está subindo, mas eu tenho algo empurrando para baixo, que é o composto da água. É igual quando o sangue está voltando para o coração e a gente tem que o quê? A gente tem vasos, receptores de válvulas, né? Para segurar esse sangue retornar, porque ele firma para ele poder ir de pouco a pouco ir para o coração. Então, observe que a musculatura ela vai ajudando a contrair as veias e vai ajudar o retorno, então, venoso no coração. Assim é a planta. Então, por isso que precisa mais central e resistente, que é o cerno. Por isso que o cerno é um tecido morto, né? E o floema é vivo. Então, observa que ele é exterior. Então, o meristema secundário, então, é o crescimento lateral, o câmbio, o tecido circular que fica entre os vasos, né? O filogênio é um tecido circular que surge da casca e produz uma nova casca suburinizada, que é o crescimento para fora que forma a casca dela, né? E em galhos e raízes, o nofiloderma no sentido oposto. Um resuminho básico, então, as estruturas de cada um, a gente já falou, e a gente também começou a falar o quê?
questão das evidências dos anéis de lignificação, porque esse crescimento lateralizado que a gente apresenta é o quê? Dependendo de períodos quentes, a gente tem um espaçamento, um crescimento maior, e clima frio, a gente tem um crescimento menor. Por que que a gente tem um crescimento menor pelo frio e a gente tem um clima mais quente, né? A gente tem um espaçamento maior, um crescimento solar maior. Lembra que eu falei eu até fiz lá o afélio, periélio, a variação, então, do Sol, quando a gente tem uma translação e uma rotação, então, centrípeta do Sol da Terra, e a gente tem, então, o inverno, verão, né, outono e primavera. São as 4 estações nossas. Lembra que o inverno, a gente tem pouca quantidade de sol, as noites são mais longas e os dias são mais curtos? Pois é, a planta para crescer, ela precisa de sol, não tem como. Então, o verão, que é um crescimento mais longo, né, a gente tem, então, aqui, ó, anéis maiores, o que que acontece? Você apresenta um maior crescimento. E, no período frio, né, a gente tem pouco sol, a gente tem um menor crescimento dessa planta. Então, por isso que o pessoal, até na hora do plantio, você pode observar que o plantio, principalmente da soja, em volta, em Gurupi, começa ali, principalmente ali em outono, né, ali, setembro, né, começa em setembro ali, já começa a ver o primeiro período de plantio, quando está próximo da primeira chuva. Por quê? Porque a gente já tem a mudança ali, ó, primavera, e aí no verão já começa nossa chuva, e o sol começa a ter maior intensidade. Então, você pode observar que é o período que se planta muito. E aí, depois eles fazem rotação de cultura, porque tem plantas que precisam de menor quantidade de sol por dia. Então, ela tem um desenvolvimento. Por isso que o milheto, que utiliza, principalmente na safrinha, milheto, porque milheto não precisa de muito sol. Então, aí ele tem um crescimento normal com uma pouca abundância de sol. Então, isso varia muito, então, na plantação, certo? Então, a gente tem o quê aqui? Um resuminho básico, né? Então, lembra que o parênquima, então, ele vai fazer uma desdiferenciação em meristema secundário, formando, então, o filogênio e o filodermo, né? E o suber, e o procâmbio, né? Forma o câmbio, que é o xilema primário, que aí o xilema primário forma o xilema secundário. Então, há uma desdiferenciação. A origem, então, dos meristemas secundários vem pelo parênquima, certo? Então, resumindo, então, básico. Lembrando que o esclerênquima é morto, a gente já tinha falado, o colênquima vivo, né? O suber é morto, que a gente falou, e a epiderme é vivo, né? E o xilema é morto e o floema é vivo. Então, são... E os parênquimas? Os parênquimas, a gente tem os parênquimas de reserva ou preenchimento, né? Parênquima clorofiliano, parênquima melífero, né, de reserva, parênquima aerífero, ar, guardar ar, sim. Se você pegar nos manguezais, a gente tem as pseudópodes, que é aquelas raízes que saem para fora nos mangues, porque a água tem muita putrefação de degradações, né, de decomposições, então ela precisa de oxigênio e ela capta o oxigênio do ar. Então ela acaba armazenando, né? Só elas? Não. A gente tem a Vitória Regias também consegue fazer essa captação, sendo que a raiz está lá embaixo. E parênquima aquífero para guardar água, né? A gente tem os cactos, são os principais, né, fatores que mais acumulam, então, água. O epiderme é formado por uma única célula viva, né? São aclorofiladas. Opa, não tem clorofila. Clorofila, então, a epiderme, quando você arranca, ela não tem pigmentação. Ela reveste as folhas. Se você pegar a folha, por cima, às vezes, tem uma cutícula de cera, você passa até a unha, assim, arranca aquela cera, né, que é uma produção por cima da epiderme, que é de defesa, porque a chuva vem, bate a gota, você pode observar que não acontece nada com a folha, né? Então, a hora que você tira essa, essa cera, você pode ocasionar lesões nela. Então, a cutícula, aquela cera em cima, né, ela é importante. Então, a gente tem a cera da carnaúba, que a gente utiliza muito, para o quê? Para fazer, vamos lá, de carro, agora fugiu da... Então, para encerar o carro, opa, é só para encerar o carro? Não, a gente utiliza muito nos cosméticos hoje, né, como antibactericida, né, então tem se utilizado. Então,
Possui também anexos importantes, né? Tem os estômatos, os hidatóides, a gente vai ver cada um. As cutículas, os acúlios, os pelos, absorvente. O sub, você tem a impregnação de suberina, né? São células mortas para proteção e impermeabilidade. A gente até comentou na questão no vídeo, foi na aula, né? Na aula sobre o ciclo do fogo no nosso cerrado, né? Nosso cerrado campestre que a gente tem, né? Há uma transição, aí é o rubros, né, que a gente tem nas árvores, um cerrado maior, tortuoso, com casca grossa, né, que a gente está em período de transição, já para a mata amazônica. Então, o fogo é importante até para os ciclos, tanto das sementes, como da vegetação nossa. Então, o cerrado, ele já é propício para isso, para ter fogo mesmo. Então, o suber, ele acaba protegendo, e mantém, então, a temperatura e consegue passar. Seu principal anexo é a lenticela, né, para fazer respiração, né, que ela tem rachadura no cérebro que faz troca gasosa. Lênquima é formado por células vivas, né, apresenta reforço de celulose, então você vai ver que tem parede secundária, porque já é um colímpano, já é uma célula com maior maturidade, né, então são mais frequentes na parte jovem da planta, oferecendo o quê? Sustentação com flexibilidade. Então, quando eu estou com aquela plantinha que ela está crescendo, observa que ela consegue ter uma vergabilidade boa. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade ainda de colênquima, mas ela não tem de esclerênquima. Lembra que ela começa o processo de lignificação aí nessa parte. Então, ela começa a ter uma rigidez, né? Comparado ao nosso tecido cartilaginoso, né? Só porque a esclerênquima eu tenho uma impregnação de lignina muito grande, que ela fica mais dura. Então, eu tenho uma parede espessa. E isso dá o quê? A característica como fosse tecido ósseo, que é onde dá aquela estrutura da planta para sustentar o quê? Os temporais. Então, a planta jovem, ela balança muito, a planta velha, ela fica enrijecida. Então, tem muita quantidade de fibras, escleritos, esclerídeos, né, que são importantes. Lembrando, fibras é importante. O alface tem muito isso? Tem. Observa que o alface, ele tem muito esclerênquima. Tem muitas fibras importantes que ajudam no processo da digestão, da motilidade intestinal. Né? Então, observa que as fibras, por mais que é uma planta jovem, a alface tem uma motilidade boa, Observa que a parede de lignificação dele não é tão grande. Né? Então, você não vê um enrijecimento grande do alface. Xilema e floema. Né? Então, xilema, células mortas, né, transporta a seiva da raiz até a folha. Além do papel de realizar troca, né, transporte da seiva, atua como papel de sustentação, lembra que é o cerno da planta, né, e tem traqueídes nos vasos que ajudam as comunicações. A gente vai falar a parte. Então, e a floema, seiva elaborada, vem de cima para baixo, né, então das folhas para a raiz, é um tecido mais periférico em relação ao xilema, ficando logo abaixo da casca. E suas principais células são elementos dos tubos crivados, ou células companheiras. A gente vai comentar, lembrando que, se eu pegar aqui, ó, observa que eu tenho o resto aqui, a gente tem uma subificação, né, e aqui eu tenho a casca, né, observa que aqui eu já tenho uma periderme, depois da periderme, eu começo a ter o quê? O câmbio, e o câmbio, eu vou tendo formação de quê? Floema secundário e xilema interno. Então, tem vários, então, xilema, ou floema aqui, câmbio, xilema. Quando eu quero matar uma planta, o que que eu faço? Eu corto só a parte do floema. Eu não preciso cortar o cerno. O que que acontece? Eu não vou chegar seiva elaborada para planta. Se não chega seiva elaborada lá na raiz, ela morre de baixo para cima. Entendeu? Então é aí onde ela vai tendo o quê? Uma morte. E aí eu consigo eliminar essa planta. Então é ruim, mas algumas pessoas fazem isso. Por isso que quando eles vão fazer, peraí, a seiva elaborada é importante? Ué. A seiva elaborada é o que a gente utiliza, né, dos manguezais não, das seringueiras, né? As seringueiras, eu faço a casca aqui, ó, corto, eu corto o periderme, quando eu corto o periderme, eu chego aonde? Chego no floema. E essa região eu tenho o quê? Seiva elaborada.
e eu tenho, então, uma produção da goma, que é o que a gente utiliza para produzir borracha e fazer outros processos industriais, entendendo? Então, esse é um fator importante. Então, olha, na coloração, a gente tem uma coloração, então, observa que o xilema, né, bem delimitado, bem verdinho aqui, ó, eu tenho os vasos certinhos, traqueios junto com o xilema, e eu tenho o colêncima, que faz o quê? Um preenchimento, igual o parênquima transforma nisso, mas o colêncima também ele faz um preenchimento e sustentabilidade. Então, corado aqui de azul, né, então ele ajuda bastante, né. O câmbio, né, que é essa partezinha aqui, ó, delimitada bem, ela vai formar o quê? O floema externo e o xilema interno. Então, uma foto que a gente observa aí do microscópio, que dá para visualizar bem as diferenças de cada parte do tecido. Aí vai a outra mesma foto do tecido, a gente observa aqui, ó, também o xilema, aqui a gente observa o que? O câmbio, aí aqui a gente observa já o floema, aqui a gente observa o colêncima, mesmo tecidual, entendeu? O parênquima, né? Sistema de preenchimento, né? Reserva substância, e faz fotossíntese. Opa, encontra qualquer planta, né? Lembra que meristema secundário a gente começou a ter o quê? As gimnospermas e angiospermas. Mas o parênquima a gente já tem no tecido primário, né? Que ele faz preenchimento. Então, realiza o preenchimento dos espaços. Né? É importante, então, no caule. E aí, esse parênquima, ele pode ser o quê? De preenchimento. Raiz, clorofiliano, né, mesófilo foliar. Se você fazer um corte da folha, você vai ver que no mesófilo, né, a gente tem a parte de preenchimento, parênquima clorofiliano, com as células, né, os dastódios, a gente tem lá as mitocôndrias, cloroplastos, que fazem fotossíntese, e também a parte de reserva. Raiz, rizoma, a gente vai ver, então, quando a gente tem um quê? Uma mandioca que a gente alimenta, né, é o quê? Uma raiz. Então, ele tem um armazenamento, quantidade de amido. A gente tem os tubérculos, né, a batata doce, a gente tem um rizoma, né, que são importantes na alimentação, gengibre. Gengibre é um rizoma. Então, semente, você vai lá, semente do Pará, que a gente utiliza, e frutos em gerais. Então, observa que o parênquima é importante para esse preenchimento. E o aquífero, né, plantas suculentas, né, os cactos e as bromélias, né, que são importantes, que armazenam grande quantidade de água. E o arênquima, né, aquelas plantas aquáticas, né, assim, né, consegue armazenar, então, o quê? A gente já até comentou. Tanto o arênquima clorofiliano, observa quando você faz um corte da folha, né, um corte sagital e horizontal. O que a gente pode observar nesse corte? O mesófilo da folha, a gente vê um parênquima aqui, ó, clorofiliano de preenchimento, um vaso condutor aqui, ó, junto com o xilema e floema, a gente tá vendo aqui, ó. Então, fibras escleromáticas, por que fibras? Para dar resistência, né, que elas força a folha, né, então tem que ter aquela, os tômatos, para entrar o ar, para poder fazer o quê? Oxigenação, né, muito importante. Então, os estômatos são importantes. E epiderme. A epiderme fica tanto na região inferior como superior. Então, observa que você tem uma estrutura, né, foliar muito importante, com parênquima, né, clorofiliano, que é dividido, né, a gente tem uma divisão em lacunoso e palissádio. Lacunoso, até o nome fala lacuna, né, então a gente apresenta lacunas nela, e palissádio com palhoças, né, então a gente vai ter a diferença, então, de estrutural desse parênquima. Um breve resumo, né, de diferença, apresentação redonda, características de cada um. Vamos lá. Lacunoso, né, a gente tem lacunas, né, palissádio, paliça, né, então palhoças, né, em colunas junto, então tá aqui, ó, então eu tenho dois principais, o que? Parênquimas, né, junto com o esclerênquima. Para que serve aqui os estômatos? Os estômatos servem para entrar, para fazer o processo de oxigenação da planta, né, então entra CO2 e sai O2, né. Aqui é uma foto, então, do microscópio, mostrando, então, bem delimitado o quê? A folha, a histologia foliar. Eu tenho um epiderme,
superior e inferior, eu tenho um parênquima lacunoso e um parênquima palissático, bem nítido, então dá para visualizar bem no microscópio óptico, né? E o parênquima de reserva? Então, eu tenho um amilífero, aquífero, né? Professor, tem gente querendo entrar lá agora. O eucalipto é uma planta aquífera? Não. O eucalipto não é uma planta aquífera, ele não acumula água. Por quê? Eu até te entendo por que você está fazendo essa pergunta. O eucalipto ele precisa de muita água para fazer os processos de fotossíntese, né? Então, a gente tem os óleos de eucalipto produzidos, principalmente para partes da seiva elaborada nas folhas, que fazem armazenamento, né? E, para isso, ele demanda muita água. Então, o eucalipto, todo local que coloca-se, ele drena muita água do local, né? Até eles falam que acaba com a água do local, e por isso que eles não gostam de fazer plantio de eucalipto. Porque para ele fazer o processo de fotossíntese, ele usa muito, entendeu? Mas ele não acaba armazenando. Então, ele só gasta mesmo, e ele tem um problema. Você vai ver, a gente vai ver nas folhas, quando tem um período muito ensolarado, né, para ele controlar a temperatura, ele libera água. Então, às vezes você passa debaixo de uma planta, você parecendo levar uma gotinha, parecendo que você levou uma mijada daquela cigarra, sabe? Fala, cigarra. Não. Às vezes são gotículas de água mesmo, que a planta libera mesmo para controle termostático que ela tem na própria folha. Entendeu? Então, assim, ela faz esse controle, e o eucalipto perde muito. Por isso que a gente tem uma terra muito seca quando planta ela. Acho que entrou todo mundo. Vou voltar, então. Né? Então, aí, a gente então tem uma reserva de amido. A gente vai classificar depois os frutos, né, raízes, eu vou falar a morfologia de cada um e vai dar conta para separar cada um. Então, o cacto, os aeríferos, né, os aguapés, né, que a gente tem muito para armazenar oxigênio. Então, eles têm espaços, lacunas entre eles. Né? E essas lacunas, ou grânulo de amido, dá para observar bem. Ó. Quando a gente faz aquela coloração, que é o de Sudã, né, ou o diodo, né? Sudã é gordura. O diodo, que eu expliquei para vocês, que a gente vê muita amilopectina, essa daqui dá para ver bem nítido, ó, quando tem. A gente vai levar o tubérculo, a gente vai pingar a gota do iodo para vocês verem como é a coloração, que fica bem perfeita. Parênquima melífero, reserva de amido, né? Então a gente percebe bem, entra aqui uma delimitação da célula, e dentro dela observa aqui o armazenamento. Então, a gente pode ter o quê? Cristalóides são armazenamentos compostos, amiloblastos, que são as células que reservam, né, que armazenam amido, então, dentro do parênquima, né, e proteínas, que são armazenadas entre elas. E o parênquima aquífero? O parênquima aquífero, a gente vê um grande armazenamento de água. Contém o quê? Mucilagem, né, que retém líquidos em plantas suculentas e clima seco como cacto. Então, mucina, né, a mucina é muito utilizada hoje nos cosméticos, a gente utiliza como processo de hidratação, então a gente tem uma funcionalidade muito boa. Do mesmo jeito que essa mucina é uma proteína, ela tem partes também importantes no alimentar, no processo digestivo. Né? A mucina tem os cactos palmares, são utilizados na alimentação no Nordeste, né? Tanto dos animais, das vacas, como do ser humano, e eles preservam, então, a gente tem uma certa reserva, tanto alimentar como proteica também, né, nos cactos. Aqui a gente tem a Vitória Régia, né, clássica do Rio Amazonas, né? Então, ele tem um acúmulo que, você pega a raiz, que a raiz está aí 5 metros abaixo, até 10 metros, Vitórias Régias presente, né? Então, o que ela tem? Ela tem que armazenar, né? Não tem como. Então, é uma forma dela armazenar para ela fazer o processo de oxigenação, né? E o processo de fotossíntese dela também. O tubérculo, então, a gente tem lá na batata, né? Armazenamento, então, de amido, então, o cacto, esses palmares, então, armazenamento de água, aquífero, e a Vitória Régia, principal para armazenamento de ar. Então,
Então, bem nítido, bem diferente. E observa que tem uma característica bem diferente cada uma. Vou voltar à foto, ó, observa que cada um é bem diferente. Sua estrutura mesmo histológica para acumular seu tipo de reserva. Então, é bem nítido. Certo? Esse tecido que a gente começa a observar, parênquima clorofiliano, se você começar a olhar, a gente tem uma presença o que aqui? Você está vendo presença de gotículas de amido? Não tá, né? Não dá para visualizar bem. O que você percebe? Vai ver oxigênio ou aquífero? A gente apresenta mais o que? Um aquífero, né? Bem presente, bem nítido. Se você olhar o amilífero, a gente tem presença de amido dentro, entendeu? Então, lembra bem sempre tem manchas dentro da célula, certo? O cloreto e o escarenco, né, que a gente agora falou já, nós vamos falar sobre eles. Promove a resistência à flexibilidade. A gente tem a gavinha. Lembra do maracujá? O maracujá tem aquela gavinha que tem a timotaxia. Por quê? Ela tem, por contato, ela tem um atrito, ela tem mudanças de polos de polaridade diferente. Por isso, quando ela trisca, ela consegue o quê? Aderir. Então, ela tem cargas elétricas diferentes. A hora que ela pega, ela começa a enrolar. Então, é uma característica dela boa. E a gavinha, a gente vai ver modificação, né? Que é, na verdade, uma folha modificada. Que depois, então, a gente vai ver na morfologia cada uma. Então, ela tem um tipo angular, lamelar, ornacular ou anular, né? Que vai depender de cada um, o formato de cada planta, né? A estrutura. E vai delimitar o quê? A minha flexibilidade. Então, apresenta bastante compostos de pectinas, né? A pectina é importante? Importante, a gente utiliza muito nos cosméticos também pectinas, né? Amilopectinas, né, ajudam junto com amido, então a gente tem proteínas coligadas junto com amido. Contém cloroplasto, né, e atinge maturidade, o crescimento, ajuda um crescimento horizontal, né? São os aumentos periféricos com tecidos e nervuras das folhas. Esclerênquima, sustentação e proteção, né, da parede celular, bastante espessa, impregnada, né, com lignina para dar resistência. Aonde tem maior? Caule, folha, fruto, semente. Uai, semente tem muita lignina? Tem. Pega o castanho do Pará, é difícil de quebrar, né? Você vai tentar quebrar, é difícil de quebrar. Tem muita lignina. Isso promove como se fosse um esqueleto vegetal, fazendo uma proteção. Então, são células bem maduras e velhas. Então, fibras, a gente tem o quê? O linho, a piaçaba. Piaçaba a gente faz o quê? Rancho, né? Ráfia, justo, sinal. Então, todas fibras importantes que a gente pode utilizar. Vassoura, escova. Então, as fibras, tanto aquelas dietéticas que a gente utiliza, do mesmo jeito que essas que a gente utiliza para fazer vassoura ou fazer rancho, todas elas vêm de tecidos esclerenquimáticos, que são já velhos, já. Certo? Então, os clerencons morto, né, possui lume, células vazias e parede celular lignificada, certo? E pode ser encontrada isoladas. Epiderme. Epiderme, a gente vai ver o quê? Abertura de um estômago. Então, esse é um estômago na região epidérmica, né, da célula. O que a gente observa nela? A entrada de ar dentro dela. Então, ela tem uma abertura, né? Então, essa abertura entra o oxigênio. Uai, como que entra? Entra pela manhã e à noite se fecha. A gente tem períodos, então, de abertura dos estômagos. Isso é importante para trocas gasosas, né? Então, é um revestimento, então a gente tem trocas gasosas. Vamos lá, tem as estruturas, né? Anexas da epiderme. Antes de entrarmos no estômago, né? Quais são essas estruturas da anexa do epiderme? Cutícula, que a gente já até falou na segmentificação, estômagos, o tricomas, não sei se você já passou naquelas urtigas, quando você passa naquelas urtigas, tem o quê? A gente tem nervuras, né, tricomas, por mais que ela tenha retenção de água, ela serve como proteção, que libera compostos também. Tem os hidatódios, que faz a gutação, liberação de águas, e a glândulas, que faz atração e polinização e proteção. Certo? Então, a gente tem as estruturas anexos da epiderme, que são importantes, e vai favorecer, então,
cada um a uma funcionalidade. Vamos falar, então, breve essa funcionalidade. Então, a gente tem o quê? Estômago, função de transpiração, ou de respiração, né? Então, a gente tem aqui os estômagos, que ficam bem na região da epiderme, aqui, ó, e sempre na abertura, ó. E qual é a região que você percebe? Tanto superior como inferior. Nas monocotiledôneas. Na dicotiledôneas, os estômagos são só inferiores. Então, é uma característica que a gente apresenta delas. Nem todos, né? Mas, em geral, elas se apresentam na região inferior. Então, a cutícula é uma cera. A gente tem uma cera que faz a impermeabilidade e proteção da folha. Por isso, quando a gota de água bate, não machuca, não lesa aquela folha. Então, ela serve como proteção e evita perda de água quando está no processo de transpiração quente demais, né? Então, a cutícula, se você observar, é uma camada bem escurinha que está por cima, né, e evita a perda de água. Passou. Isso. Então, os estômatos são células epidérmicas únicas, que possuem cloroplastos. Então, dentro dos estômatos, eu tenho cloroplasto? Tem, para produzir a fotossíntese. Porque lembra que o oxigênio vai entrar aqui. Então, vou para o oxigênio, ou CO2, né, perdão. O CO2 vai entrar pelo estômago, entrar no parênquima palissático, como fosse um dilacunoso, né, como fosse parte de reserva, e ali a gente vai começar os processos, tanto de respiração como processo de fotossíntese. Né? Então, a gente tem, então, os estômagos. Os estômagos, a gente fala, células guardas são cada uma que está aqui. Por quê? Porque elas são encarregadas de fechar, né? Então, a gente fecha no período, né, quando entra o comprimento de onda, a gente tem um comprimento de onda, se não me engano, de 250 até 360, né? Ele tem um processo de indução de abertura dos estômagos. Então, o Sol faz o processo de abertura dos estômagos, certo? Geral, todo mundo entendendo, já viajou, já dormiu, já deu 9h50, né? Certo. Quer encerrar por aqui? Aí depois continua só os estômagos e na próxima aula? Pode ir? Pode ser? Uhum. Então, beleza. Não, a gente encerra. Então, eu vou mandar. Deixa eu interromper aqui a gravação. Eu vou